o Rogério, ele foi por um lado de profissionalismo e de, sabe, de nível de excelência em cada treino dividido em setores ali por X minutos e tal, mas tem que ter um lado bacana da história também, divertido e leve. Senão a convivência ela fica muito complicada, cara. E aposto que o Renato não é só isso no dia a dia, né? Não, ele até a gente sabe que tem uma equipe por trás, né? O Renato, a gente tem que primeiro se acostumar também. Não dá pra gente querer, e aí é uma opinião que eu tenho, que o técnico seja o melhor em todos os níveis dentro da comissão técnica dele. Ele pode ser o melhor gestor, ele tem que ser o melhor, assim, gestor no sentido de, trazer toda uma equipe multidisciplinar para ele escolher as melhores ferramentas para o trabalho. Mas ele tem que ter um time competente. O Flamengo já tinha um time competente e, aparentemente, o Renato, nos últimos anos, do trabalho que fez no Grêmio, não era só o Renato. O Alexandre, que está com ele há tantos e tantos anos. Ele tem um time por trás que faz... Que acaba suprindo coisas que ele, de repente, não tem. O que eu não gosto só do Renato, quer dizer, o que eu me incomodo é essa parada que o André falou, ele exacerbar mais esse lado que talvez seja o melhor dele, da coisa humana, né? Do eu sou um de vocês e tamo junto. Que eu acho importante, cara. Ali a gente tá falando de um líder, né? Ele é um gestor. E o gestor não precisa ser só tecnicamente o melhor. Eu lembro de professores excelentes que eu tive no colégio, que não necessariamente talvez fossem o que a gente tinha a impressão, cara, ele não é o que sabe mais, mas são as aulas mais legais. E às vezes o cara que sabia mais, o professor de física, que a gente sabia que era maravilhoso, eram aulas ruins, assim, não pela matéria, mas porque não conectava, assim, não era legal. E outros já conseguiam, o professor de química que a gente tinha, ele usava várias ferramentas maneiras ali que tornavam uma matéria que nunca foi minha preferida, muito legal, assim. Então um abraço, inclusive, pro Aloysio, que, o cara era professor de química e poeta, então, assim, ele juntava duas coisas ali numa parada, era massa. Então eu entendo isso, só que não dava também pro professor de química minimizar o estudo da química, porque aí, tá entendendo, assim, que às vezes é o que eu acho que o Renato faz, ele usa muito esse personagem, que eu acho maravilhoso, e deve ser muito legal conviver com o Renato, mas ele passa essa impressão do preparo ser uma coisa menor. Não, vai ser tudo meio empírico. Ele passa isso pra gente, né? Sim, é o que eu tô vivendo das impressões, né, do que a gente... né? Grupo perfeito. Mas é porque pro grupo, porque aí eu falo da questão, aí vou separar em dois grupos. O grupo de trabalho do Renato, que é quem está aplicando os treinamentos, está aplicando o conhecimento e que está ali disseminando o contexto de jogo que ele quer aplicar no time, e o grupo que vai receber, né, os jogadores. Porque assim, eu não tenho dúvida nenhuma que em termos de equipe, porque não é só o treinador, é uma equipe, por isso que quando um técnico sai de um clube para outro, ele fala assim, olha, eu vou, mas eu vou levar o meu auxiliar, o meu preparador físico e meu outro cara. Tem clube que aceita, tem clube que não aceita. Mas é porque sozinho... mas hoje é difícil o cara ir sem pelo menos um auxiliar. Exatamente, é difícil, André, porque ele precisa desse grupo dele de trabalho que entende aquilo que ele quer fazer e que às vezes vai no campo para fazer para ele. Aquela época, Luxemburgo também mudou, né? Que o Luxemburgo levava comissão com 7, 8, 9 pessoas, psicólogo e mais não sei o quê, e os clubes começaram a entender que, cara, a gente tá alugando o nosso departamento de futebol, aí, tipo assim, vem alguém, se instala aqui, e quando leva, não deixa nada. E que eu acho que isso também faz parte da evolução, tá? De você entender o que você precisa ter fixo e o que você precisa aceitar que venha, né? Um preparador de goleiro, o preparador físico, tem certas coisas que eu acho que tem que ser da identidade do lugar. Né? E os scouts, os analistas de desempenho, que você pode trazer um ou dois, mas o clube precisa ter os seus, porque senão vai ficar essa coisa, você vira uma prefeitura, né? Entra uma galera, quando sai, leva todo mundo. Por isso que é a comissão técnica permanente, né? Você tem um grupo, e aí você tem uma estrutura do clube, e a estrutura do momento da comissão atual, entendeu? Aí você vai fazendo essa mescla e vai construindo um trabalho que vai ter a identidade que o clube quer, né? Porque você não vai importar tudo, você tem que ter um sentido, assim, a médio, longo prazo. Vamos para uma frase... Eu não fico incomodado, não. Eu acho maneiro o Renato fazer isso, porque Mas tu não gosta do Ibra? Aí eu te peguei, hein? Hã? Tu não gosta do Ibra? Mas é porque eu acho que o Ibra é mais falação do que qualquer coisa. O Renato tá ali. O Ibra fala que ele é Deus, calma aí. Não é nada na vida, lixo.
Começa também a jogar o cara lá pra baixo. Não, cara, porque assim, como o André falou, ele faz isso meio que dali pra fora, né? Então, o que a gente recebe é esse Renato falastrão, frasista, boleirão. Dali pra dentro, ele querendo ou não, a gente não sabe se ele, sei lá, fala mais de tática, se ele mistura ali a boleiragem com isso, enfim. Eu acho um personagemzaço, me amarro. Agora que tá no Flamengo, eu torço contra. Eu também gosto, gosto de personagem, acho que ele faz bem. O que eu só não gosto é ele diminuir os que estudam, os que se preparam, que foi aquela parada que ele fez lá, enquanto a galera tava no curso da CBF, ele tava na praia. Eu acho isso ruim pro meio, pro recado, porque senão, e isso passa, tem muita gente pronta para ouvir, que o futebol é isso, que é essa coisa meio empírica, basta o ambiente estar bom e a galera ser resenha, que vai funcionar. E não é, mas porque o Guardiola não é essa resenha, pô. Mas porque o Nagelsmann não é essa resenha. Você acha que o Thomas Tuchel foi campeão da Champions, joga futebol? Não é, a gente às vezes cria essa sensação de que só dá certo assim. Mas aí é sua percepção, pô. Mas aí eu vou dar só uma... Do mesmo jeito que você tem a sensação que o Renato é isso, e muito mais isso do que outra coisa, porque ele desdenha de quem tá estudando, de quem tal, não sei o quê, você também, com certeza, olha para outros caras e acha que eles são mais do trabalho e tal, e no grupo eles podem ser outro tipo de... Então, assim... Não, eu tô contigo, a gente tá concordando. Então, o que o cara faz daqui para fora, essa imagem do Renato, beleza, a gente pode debater ou não, tal, não sei o quê. Agora, o que o cara faz na liderança do grupo no dia a dia... Perfeito. Mas não é isso que eu tô falando, não. E tem que, por exemplo, e a comparação que eu fiz, eu acho muito interessante, porque ela tá aqui na nossa cara. É a do Rogério. O Rogério em nenhum momento tem uma quebra de, sabe, ali de fazer e faz com que a nossa imagem dele seja uma imagem, né? Aí você chegou no ponto onde eu queria. É o recado que passa, não é a realidade. Às vezes existe o real, existe então, o recado que passa. Rogério, e às vezes o recado que passa é mais importante do que o real, porque a gente não sabe. O Rogério deu muito certo no Fortaleza, tendo esse perfil. Em outro lugar não deu. Eu acho que ele tem que fazer essa autocrítica. Mas, por exemplo, o Abel Ferreira está dando muito certo no Palmeiras e não passa essa imagem do clima boleirão, da resenha. Não, mas é porque aí de cada um, pô. Eu sei, gente. O que eu quero dizer é, o Guardiola pode ser uma resenha enorme, mas ele pode até ser muito legal no dia a dia. Mas o ponto é, ele não desdenha desse perfil. Ele não chega ali e fala... Putz, porque essa galera da resenha é uma coisa menor. Esse pessoal aqui não funciona. O que o Renato muitas vezes constrói é a imagem de que só esse caminho da leveza e da resenha é o certo. E que a parte dele... O Renato, ele tá tirando uma com a ele tá aproveitando ali a entrevista dele. A gente tá concordando. Eu sei, mas assim... Isso me incomoda, ponto. É só isso. Bem, ok, você é assim, na verdade, ele não tá nem aí com o conteúdo da entrevista que ele tá dando pra você ou não. Ele quer ser o técnico do time dele, que o time dele ganhe, e ele quer fazer um personagem dele pra fora. É que eu acho um desserviço pra onde a gente tá querendo ir, que eu não quero que não exista o Renato. Eu não quero que o Renato deixe de ser essa pessoa leve e que, de novo, deve ser muito bacana de conviver. Não é isso. Eu tô com essa sensação que você quer que ele chegue lá e sente e fala, então, porque o 4-4-2, a aproximação... Pô, ele não é isso. É porque, Formiga, faz parte do personagem do Renato. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Do outro lado. Mas a gente tá concordando, faz parte do personagem. Eu acho que parte desse personagem... Tu quer que acabe o personagem, porra. Parte desse personagem traz consigo um desserviço, que é, por exemplo, deixa eles estudando lá que eu tô na praia. Então tu quer que acabe o personagem. Mas assim, pra gente focar no presente, porque eu entendo isso que o Formiga diz, e eu vou tentar só... Não, porque na verdade todo mundo entendeu e a gente está trazendo alguns outros lados. Eu vou dar um exemplo aqui. O futebol é também isso. É também grupo e é também resenha. Então, não adianta alguém chegar para mim e querer sentar. E aí eu vou usar um outro nome aqui. Por exemplo, o Roger Machado, que vem que dá entrevistas em termos de conteúdo maravilhosas. Que até o Rudy faz imitações que são fantásticas, né? Que falam, porque do quadrado, da hipotenusa, da diagonal, que não sei o quê. E talvez, eu não estou dizendo que ele não tenha parte do grupo, não tenha essa informação, mas já houve situações das saídas do Roger que, o grupo estava assimilando pouco, faltou essa assimilação, então eu tenho esse outro lado também.
Eu acho que é um equilíbrio e no final das contas, para a gente não se ater tanto ao discurso do Renato e sim às práticas, porque eu acho que é o mais importante, como eu enxergo, a gente não tem mais a chance de ver treinamento. A gente vê, como eu falei até no último lance do sábado, o fruto do trabalho do cara, que é o jogo quarto e jogo domingo. É o jogo quarto e jogo domingo. Como é que o cara está trabalhando, eu não consigo dizer. A gente apura, a gente liga, a gente tem as informações. Não, olha, o grupo gosta, o grupo não gosta, o diretor está achando que trabalha bem. Mas a gente só tem a quarta e o domingo para analisar. E se a gente... Eu gosto de analisar o quarto e o domingo. Gosto de analisar o jogo. Está jogando bem, tem, na minha cabeça, mais chance de fazer um trabalho bom de ganhar outro jogo. Ficou triste com a gente, Formiga? Não. Oi? Não. Acho que não. Você tá com a cabeça baixa aí, olhando pro chão, cabisbaixo. Tô olhando pro chão, não. Tô olhando pro telefone aqui, que eu preciso ficar... Como eu tô de costas pro computador, só consigo ter retorno e outras coisas aqui. Boa.